Olá, queridos irmãos, amigos, familiares. Estamos aqui iniciando mais um podcast especial de Natal. É uma alegria muito grande poder falar sobre este assunto com os meus amigos, pastor Davi Sestavo e pastor Ricardo. Uma alegria muito grande recebê-los aqui na Vila Gerte. Olha, eu estou contente demais de estar com vocês aqui, porque o tema é fascinante, a data é cheia de emoção, rever os amigos, trocar ideias sobre Jesus Cristo, para agradar aqueles que precisam dessa luz verdadeira que só Ele traz. Então estamos aqui para debater de uma forma bem suave, profunda, esse tema que nos encanta o coração. Sim, é verdade, é um tema muito importante, né, para nós, e nós agradecemos ao convite. E você que nos acompanha, fique até o final, tem muita coisa boa aí para a gente conversar nessa caminhada aí. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui com esse desafio muito grande de podermos não somente celebrarmos, né, o Natal, mas também de ter um bate-papo sobre isso, porque o Natal hoje está bem secularizado, não é? A gente tem visto aí as propagandas, nós temos visto aí que cada lugar, cada praça, cada supermercado, tudo é apontado para o Natal, mas sem aquela essência do verdadeiro sentido do Natal. Por isso, nosso tema hoje é o verdadeiro sentido do Natal. Todos nós sabemos que Natal é a maior dádiva de Deus, porque fala do amor de Deus para conosco. Pastor Davi, que já foi pastor desta igreja, pastor aí há 40 anos, pode falar um pouquinho sobre essa questão de Natal nesses últimos 40 anos. Olha, eu estava conversando com o Ricardo logo na chegada, e é com tristeza que eu tenho que admitir, acho que todo mundo que fizer uma análise rápida vai perceber que a sociedade, a própria igreja, ela foi, vamos dizer, decaindo na maneira de abordar o Natal, tanto nos enfeites, nas praças, nas ruas, quanto na ênfase do personagem principal. Há 40 anos atrás, você não tinha o Papai Noel em destaque, ele aparecia, mas hoje, ele, como todo comércio, parece que querem ofuscar o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. Esse podcast quer tentar corrigir isso, para você abraçar a época do Natal, abraçar sua família e entender biblicamente qual é o verdadeiro sentido do Natal. Essa é a nossa proposta nesse dia. Sim, eu creio que é isso que o pastor Davi acabou de falar, né, Ricardo? É da gente resgatar o verdadeiro sentido do Natal e de realmente devolver, né, o verdadeiro dono, que é Jesus Cristo, o Salvador. Né? Como que você vê o Natal hoje? Essa é uma questão interessante, porque Natal é celebrar o natalício de alguém, né? No caso, obviamente, o Natal, o natalício de Jesus. E é o único que não é celebrado em várias instâncias por aí. Mas a questão é que o comércio, ele tem uma ideia de marketing bom, né, com o Natal, e eles vão usar isso, vão explorar isso por dinheiro e etc. E tal. O que não pode é os cristãos caminharem para isso e não celebrarem o Natal no seu verdadeiro sentido, né? Sim, porque hoje a gente percebe que o pessoal hoje, quando chega dezembro, já começa a pensar em presentes, já começa a pensar na ceia, já começa a pensar em viajar. Antigamente, aí, eu acho que o pastor Davi deve lembrar disso, antigamente o Natal podia cair no dia 24 ou 25, o pessoal ficava na igreja. Hoje você tem que fazer tudo antes, porque o pessoal já viaja logo em seguida, né? Então você tem que fazer dia 16, dia 17, dia 18, porque se for no dia 23 para o dia 24, 25, não tem mais ninguém. Porque está todo mundo viajando. Por quê? Porque a essência do Natal está sendo esquecida. Né? De celebrarmos o nascimento do Senhor Jesus Cristo com louvor e gratidão a Deus. Né? É verdade, eu acho que a agenda do Natal não é mais a prioridade a Cristo. A agenda do Natal é a prioridade da pessoa que está cansada, está estressada. A agenda do Natal não tem mais o abraço, o amor, a alegria, vamos dizer assim, a comunhão das pessoas. É realmente complicado o Natal. Então, só a igreja, por conhecer a Bíblia, por conhecer o verdadeiro sentido do Natal, só cabe à igreja defender isso. Sim. Fazer propaganda, fazer um marketing santo do verdadeiro Natal,
para resgatar no coração do povo essa beleza dessa mensagem do amor de Deus por nós, em Cristo. Sim, eu creio que o verdadeiro sentido do Natal, quem pode realmente demonstrar isso, somos nós cristãos, né, Ricardo? É verdade. É verdade, eu concordo. E se nós não fizermos isso, quem irá fazer? A comemoração ela já é feita, de qualquer maneira, com ou sem Jesus pelo mundo, né? E nós não, nós precisamos pensar no sentido, no foco principal, nas nossas famílias e nas nossas reuniões como povo de Deus, né? Que bom. Então, os irmãos, você que está nos acompanhando aqui, nós vamos começar então esse debate que é muito importante para nós hoje, né, no século 21, o verdadeiro sentido do Natal. Pastor Davi, por que comemorarmos o Natal? Bom, pensando biblicamente, eu creio que é para celebrar a salvação, para celebrar a chegada do Deus encarnado, para celebrar a chegada de Cristo, o esperado das nações, sabe? Tantos séculos se passaram desde que a promessa foi feita lá em Gênesis, até a realização ali em Belém, de uma forma miraculosa. A gente precisa celebrar, a gente precisa fazer parceria com os anjos que vieram cheios de vigor, de júbilo, porque nós, o alvo principal da chegada de Jesus, que é para resgatar o perdido, porque nós vamos deixar passar batida essa data tão especial? Não, o Natal é para celebrar, engrandecer, agradecer, festejar, comemorar a chegada de Cristo, o nosso Salvador. É para isso que ele existe. Amém, glória a Deus. E aí, Ricardo? Por que nós comemoramos alguma coisa? Também porque nós lembramos, nós precisamos relembrar e agradecer. Assim é com o nosso aniversário anualmente, né? Então, por que não relembrar e agradecer a Deus pelo nascimento do Salvador anualmente também, como nós fazemos, né? Sim, eu creio que comemorar o Natal é a gente pensar do plano perfeito que Deus, não é? Tinha para a vida do homem perdido. Pensa bem, o homem estava por causa da queda, o pastor Davi colocou aqui, né? Lá em Gênesis capítulo 3, o verso 15, começa ali o proto-evangelho, não é? Sim. O amor de Deus sendo demonstrado quando após a queda diz que aquele que viria iria esmagar a cabeça da serpente, não é? E o que o Antigo Testamento fala da promessa, o Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa. Então, a primeira coisa é a gente pensar que o verdadeiro sentido do Natal é pensar no plano perfeito de Deus, não é? Para a humanidade, de resgatar o homem novamente, para reconciliar com Deus, né, pastor? Verdade. No domingo nós tivemos o privilégio de ouvir uma cantata que resume numa única palavra toda a missão dada por Deus a Cristo. Deus conosco. Emanuel. Então, já imaginou o miserável pecador poder contar com Deus o tempo todo, eternamente? Isso é fantástico. Por que então não celebrar? E como bem disse o Ricardo, né? A gente celebra em família, porque a gente se lembra de datas significativas, importantes. E é maravilhoso a gente perceber que igreja é família, família de resgatados, famílias de salvos, famílias que estão ali, e alguns em situação tão dramática que aquela melodia de Natal já faz a gente chorar, aquela melodia nos alegra, nos levanta para cima, e tudo isso é o Natal, tudo isso está na pessoa de Cristo, motivo maior da gente celebrar o Natal da melhor forma que a gente puder, em família e em família cristã. Ricardo, qual que é a dificuldade que o pessoal tem hoje de celebrar o Natal mesmo? Olha, penso que a dificuldade é porque criam-se ideias sobre o Natal, as pessoas vão perdendo a essência, como já foi falado aqui, e aí elas vão celebrar o Natal não como deve ser celebrado, vai ser uma celebração qualquer, digamos assim, porque perdeu-se o fundamento bíblico, no caso, do porquê nós celebramos. Aí vem toda aquela conversa, mas foi Constantino que pôs a data. Mesmo que alguém não tivesse colocado, alguém deveria colocar uma data para celebrar, esse é o ponto. É interessante o que o senhor Ricardo está falando, porque muitas pessoas aí hoje que se dizem cristãs não comemoram o Natal. Sim.
E a justificativa mas não foi dezembro que ele nasceu, né? Já ouviu isso, cara? Muito, já ouvi muito isso. Né? O pastor Davi já ouviu? Ah, muito. Então, quer dizer, se ele não nasceu em dezembro, ele não nasceu? O nascimento dele é um fato. Pode ser 1º de janeiro, pode ser 20 de fevereiro, não importa. Tem que ser celebrado. Essa data tem sua raiz na história e tal, mas provavelmente não é a data específica, mas que ele nasceu é um fato. E a necessidade de celebrar o Natal é inequívoca. Não dá para usar essa desculpa esfarrapada aí que muitos estão usando, infelizmente. Infelizmente, não é? Mas esse é o desafio da igreja cristã, né? De poder, então, trazer à memória, vamos dizer assim, né? Essa celebração com louvor, com adoração, com gratidão pelo nascimento do Filho de Deus, que veio resgatar o ser humano, reconciliar com Deus, né? Com muita alegria, né? É uma época de muita beleza, luzes, festividades, e nós precisamos resgatar até a verdadeira alegria desse período do ano, né? Porque as pessoas que não são cristãs, eles vão comemorar, vão se exceder, vão beber demais, vão comer demais, vão se perder. Nós não, nós temos a oportunidade de fazer da maneira correta. Correto, é isso aí. Papai Noel ou Jesus, pastor Ricardo? E aí? Esse é um assunto. Quem tem filho pequeno sabe. Agora eu quero ver como é que o Ricardo vai sair dessa. Sabe da dificuldade Papai desse Noel assunto. ou Jesus, né? Eu entendo que o Papai Noel, a figura do Papai Noel, no imaginário da criança, no lúdico, né, das crianças, ele não precisa ser desprezado. Esse é o ponto que eu entendo e isso é ensinado para os meus filhos lá. Filhos, Papai Noel é um personagem. Ponto final. Eu falo isso porque tem aqueles extremos, né? Olha, se a gente deixar o Papai Noel aqui, vai ofuscar Jesus. Que isso? Ninguém ofusca Jesus na verdadeira celebração do Natal. É verdade, né, pastor Davi? Pois é, se o pai é cristão e a mãe também, e explicam desde pequeno quem é Jesus, não vai ter nenhum personagem, por mais grandioso que seja, que vai estragar o brilho, vai estragar a festa de Jesus. Tranquilo, né? Passa tranquilo. E o próprio Papai Noel também tem uma história bonita. Se for contada, a criançada vai entender qual é a essência dele. Agora, a figura que foi inventada posteriormente, até pelos americanos, aquela pessoa gorducha, aquela roupa vermelha, e num país tropical é que fica mais complicado. A barba branca, né? Barba branca. Barba branca. Já tem um treinando ali. Mas dá pra... Né? A gente percebe que quando se fala do Papai Noel, a gente vê o Papai Noel começou a existir, segundo a tradição, na pessoa de São Nicolau, bispo de Mira, na Ásia Menor, no século IV depois de Cristo, não é? E, segundo a tradição, foi um homem bondoso, como o pastor Davi falou, um homem que gostava muito das crianças, e principalmente dos pobres, e ele dava um presente. Então, na verdade, o que nós não podemos deixar acontecer é perder a essência do verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo. E aí, Ricardo? Sim, eu concordo, e até pensando na história original do Papai Noel, né? Por que não explorar isso e mostrar isso, principalmente para as crianças, né, que gostam e tal. Então tem toda essa questão aí. Então eu penso que não é uma questão de escolher entre Papai Noel ou Jesus. Sempre será sobre Jesus. As outras coisas que estão ao redor, nós podemos aproveitá-las para mostrar que isso aí pode até apontar para o único e verdadeiro sentido do Natal. Sim, eu acredito que o Papai Noel de hoje ele é uma caricatura, né, de espírito natalino. Sim. Não é? E nós cristãos temos a essência que é Cristo. Sim. E aí a gente vai demonstrar isso para os nossos filhos. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai ainda morando aqui em São Paulo, ganhava aqueles presentes, as empresas davam presentes e a gente ficava esperando. Meu pai falava, vocês têm que ficar dormindo, que ele vai vir, e o sapato tinha que ficar lá e tal, e no outro dia estava lá. Só que quando meu pai entregava o presente, ele falava assim, olha, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo.
Tá Joia. bom? Vocês não viram o dia que o Papai Noel entrou, mas ele deixou aqui. Até que um dia nós descobrimos que era ele mesmo. E aí então ele falou, então a gente sabe que é o senhor que entrou. Por quê? Porque a gente tinha isso em mente, mas quando é explicado e ensinado corretamente, a gente não deixa perder essa essência, né, Ricardo? É verdade. E não há necessidade, pais, de deixarem seus filhos, né, apreciarem, né, assim, a figura de um Papai Noel sendo explicado e enfatizado a Cristo. Não há dificuldade com isso, na minha visão, não tem dificuldade. Eu Não. acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque entre Papai Noel e Papai do Céu tem uma diferença muito grande, né? Então, quando uma criança é educada a perceber a relevância do Papai do Céu, ela vai entender o papel do Papai Noel como uma das muitas figuras da história Isso, um da vida personagem humana ali, né? e que tem valores, que podem ser úteis. Agora, idolatrar o Papai Noel e desprezar Jesus Não, Cristo, aí já é o cúmulo do absurdo, né? É. Ou priorizar qualquer outra festa e esquecer do personagem central, também não está certo. Agora, tanto um quanto o outro deu presente. O Papai Noel, ele procura dar presente que ele nunca comprou, que é o próprio pai do menino que compra. Agora, Jesus é o Papai do Céu que deu a vida dele. Esse é o verdadeiro presente, É a maior esse é o verdadeiro dádiva, né? Natal. A maior dádiva, Agora, não né? podemos desprezar um por causa do outro. Pelo contrário, por causa do presente que Deus nos deu, a gente tem que ser generoso também com os nossos Sim. filhos, com a nossa família. E isso é muito característico da época do Natal. Não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Pastor Ricardo, a gente percebe hoje que como que é celebrado o Natal no século XXI? Né? No decorrer da história aí, como que você tem visto isso aí no século XXI agora? É interessante, né? Porque o Natal, como o pastor Davi ele comentou antes de começarmos, ele tinha essa ideia de luzes, de beleza mesmo que era transmitida, de reuniões familiares, mas parece que agora, no nosso tempo, né, isso está se perdendo de maneira... Até isso está se perdendo, ou seja, até uma celebração que as pessoas faziam sem entender o verdadeiro sentido, mas transmitia certa beleza, certa reunião familiar, aquele senso de comunidade, parece que até isso está se perdendo no século XXI. Sim. É impressionante isso, é incrível. E isso é muito ruim, né, de todas as formas possíveis. Sim, isso é ruim e nós então, pastor Davi, como é que nós vamos poder resgatar isso? Olha, eu acho que a beleza do amor, ela está desaparecendo. Jesus não disse que no final dos tempos, porque a iniquidade ia ficar tão grande, o amor de muita gente ia esfriar. O Natal, ele é próprio de demonstrar amor. Empresários fazem presentes para pessoas carentes, instituições, igrejas cantam em shoppings suas peças natalinas, e de um modo ou de outro, até a televisão começa a passar algum filme específico e tal, e muita gente ainda é sensibilizada. Agora, se você tira tudo isso de cena, não tem um enfeite na cidade nem nada, a mensagem vai ficando só a bruta, né? A mensagem do inferno, a mensagem da violência, e o caos vai se estabelecendo. Então, a gente tem que falar mais do amor. E outra, o Natal, ou o Papai Noel, é um personagem do mês de dezembro. Jesus Cristo é o personagem de todos os dias do ano. Então, é importante falar de um, e quando chegar no Natal, não ter medo de falar do Noel, né? Porque o do céu já ganhou de goleada, né? É verdade, porque tudo isso aí que nós estamos vendo em relação ao Natal, a gente percebe que o Natal não é de agora. O Natal está lá desde o Antigo Testamento, não é? A gente vê no Pentateuco, a gente vê através dos profetas, não é? E é interessante porque no livro do profeta Isaías, capítulo 9, né, o nascimento e o reino do príncipe da paz. Eu acho interessante esses 3 primeiros versículos, que diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia e dos gentios. Olha o verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então percebe de que havia e há uma necessidade
da vinda de Cristo para resgatar esse povo e nós também, que estávamos aí por conta do pecado, separados de Deus. Verdade. Você percebe que um texto de 600 anos antes de Cristo está dizendo que a terra estava aflita, a terra era obscura, a terra estava em escuridão, e eis que vem a luz. Será que hoje a terra está mais iluminada? O povo está mais iluminado? Não, eu acredito que a escuridão e a cegueira está muito pior do que naquela época. Quanto mais a gente falar de Cristo, quanto mais a gente fizer propaganda de Cristo e do Natal em todo o tempo, até o Papai Noel vai ser um servo, né? Até o Papai Noel vai fazer ajuda para proclamar um pouco do amor, um pouco da paz, da alegria, que nunca deveriam desaparecer. Sim. Acho que é interessante essa questão das luzes, né? Porque a Bíblia traz isso na profecia, quando os anjos aparecem para os pastores também, aquele resplandecer ali e tal. Enfim, é tudo muito iluminado, e o próprio Jesus falou: eu sou a luz deste mundo, né? Então, quando nós falamos de Natal, é trazer essa mensagem que é o real, né? Para um mundo em trevas, qualquer que seja, em qualquer época, só tem um caminho, que é a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. É isso mesmo. E o texto do profeta Isaías continua, né, falando do reinado, do nascimento e o reino do príncipe da paz. E todos nós conhecemos o versículo 6 do profeta Isaías 9. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que mensagem maravilhosa, pastor Ricardo, a gente vê nesse versículo. É a mensagem do Deus que vem habitar entre nós, e ele tem tudo ele tem tudo aquilo que o homem necessita para a sua caminhada, né? Ele traz tudo aquilo que o homem necessita. Então, aquele que está andando nas trevas, aquele que está perdido, aquele que não vê sentido na sua vida, ele vai encontrar sentido em Jesus, porque Jesus tem tudo. Ele é um maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, então ele tem paz, ele tem sabedoria, ele tem todas as coisas que o homem precisa para a sua caminhada. E, logicamente, o principal é ele que salva o pecador da perdição eterna, né? Sim, e pastor Davi, e nesse sentido, então, né, do verso 6 aqui, como que nós podemos, então, demonstrar isso, passar isso para o mundo hoje, né, que está em trevas, que está aí sem a luz? Nós temos a esperança em Cristo, não é? Esse versículo do capítulo 9, verso 6. Olha, é uma das mensagens mais importantes do Velho Testamento, que vem para nós como um farol, né? Quem não precisa de paz, quem não precisa de força, quem não precisa de um Deus todo-poderoso, quem não precisa de alguém que chega cheio de esplendor, que governa para sempre. Se tem uma figura que pode ser fácil de compreensão, Jesus a utilizou quando comparou o cuidado e o amor dele ao abraçar de uma galinha querendo encobrir e proteger os seus pintinhos. E ele disse: mas vocês não querem isso. Então, o mundo precisa do que Cristo tem para dar, mas não quer. Cabe a nós dizer que a graça dele, ela é invencível, irresistível. E se nós insistirmos na plantação da boa semente, os frutos virão. Mas se a gente economizar a plantação, a semeadura, quem vai saber do amor de Deus, a não ser aqueles que já o receberam e que são os únicos que podem se tornar embaixadores para esse mundo escuro, perceber que a luz está em Cristo. E nós podemos brilhar por causa dele, ou brilhar para ele. Tenho certeza que isso mudaria aquele cenário, aquele grupo onde a gente mora, a vizinhança, a família. Mas se a gente for cinzento, opaco, ninguém vai ver mais nada, né? Verdade. Então a gente percebe que a Bíblia, a história do Natal, ela tem o seu contexto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não é? A gente, lendo a história, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, do Antigo Testamento para o Novo, foram 400 anos de silêncio. Quando, de repente, vem a mensagem de João Batista anunciando aquele que iria resgatar o homem, a vinda do Messias, não é?
E o que me chama a atenção, pastor Ricardo, é Mateus capítulo 1, não é, quando fala da genealogia de Jesus Cristo, né? Você viu, aqui fala de 3 mulheres, Itamar, né? Fala de Ruth, Raabe, não é? também. Raabe também, não é? E é interessante que no verso 17 fala assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Ah? Então você percebe que o Antigo Testamento faz uma ponte com o Novo, de 400 anos de silêncio, já começa com a genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus, para mostrar ao mundo o verdadeiro sentido do Natal. Me permita ler Lucas 2:10, quando o anjo aparece aos pastores, né? Que vai dizer para eles: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, essa é a mensagem do Natal, do verdadeiro Natal para as pessoas. Nasceu, esteve entre nós e voltará para buscar aqueles que creem nele. Uma coisa curiosa nesses textos, se a gente puder juntar os dois, é que houve esse período chamado de silêncio, e eu creio que ele também foi um período de escuridão, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, Deus não perdeu o fio de meada da história, porque logo que João Batista começa a abrir sua boca, Deus já resgata o fio de meada lá e coloca o nascimento de Jesus exatamente como fora prometido. Isso é impressionante. Exato, e de lá para cá, essa história só está sendo contada. E é o que a gente está fazendo até agora. E quando a gente não estiver mais aqui, vai ter outros fazendo esse podcast aqui para contar essa velha história que é tão impressionante. E quando essa história nos alcança, muda a nossa história também. Verdade. Gente, eu acredito que esta mensagem poderá alcançar muitas pessoas que estarão ouvindo. E o desejo do nosso coração nesse podcast é que você realmente não perca a essência do verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo, não é? Nós estamos chegando aqui agora aí ao momento final do nosso podcast, e eu disse para os nossos amigos aqui, cada um trazer uma palavra, né, direcionada agora aos irmãos, ou ao público, ou aqueles que vão estar ouvindo esse podcast. Mas o senhor vai cantar primeiro? Não, não vou cantar hoje não, só vou falar uma frase. A gente queria que ele cantasse uma música de Natal para os irmãos. Então, mas acho que não vai sair, Não né? vai sair, não. De repente, vamos ver, né? Bom, O pastor Ricardo, então, vai trazer aí umas considerações, né? Uma mensagem, né? tá. Para que você que está nos ouvindo possa refletir nessas mensagens. Para você que nos acompanha, a mensagem que eu te deixo é: celebre o Natal, celebre o verdadeiro Natal, celebre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso com alegria, com entusiasmo, em comunhão com a sua família, em comunhão com o povo de Deus. Faça deste momento na sua caminhada um momento especial de relembrar, de ler novamente os textos bíblicos que falam do nascimento de Jesus. Você pode usar até um advento de Natal, né, que tem vários na internet. Você pode pegar da internet ou pode comprar também. Tudo isso para que nós caminhemos celebrando o verdadeiro sentido do Natal, celebrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem que eu deixo a cada um de vocês sobre esse mesmo tema, eu creio que você tem acesso à internet. Vai lá, coloca o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, mesmo que você não tenha a Bíblia fisicamente na sua mão, coloca lá o Evangelho de Lucas, lê os primeiros capítulos. A história está tão bem contada ali que você vai se comover, vai se sensibilizar. E o que o Ricardo falou, que eu ia cantar numa próxima oportunidade, a letra de uma singela canção de 40 anos atrás, que dizia assim: no Natal, a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que ele nasce na gente também. Se ele não nasceu no seu coração ainda, leia o Evangelho de Lucas e abra o seu coração. Olhe para Jesus, porque ele continuamente está olhando por você. Amém.
o desejo do nosso coração é que Deus esteja abençoando a sua vida. O verdadeiro sentido do Natal nos traz algumas lições, não é? A primeira lição traz o nascimento de Jesus, nos ensina a sua lição de humildade, né? Ele deixou o seu trono de glória e desceu a este mundo, como diz Filipenses capítulo 2, o verso 5 em diante, né? Ele não usurpou em ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo forma de servo, veio, habitou entre nós, né? E morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Uma lição de humildade, mas uma lição também de amor por nós. Essa é a maior dádiva que nós não podemos esquecer, né? O amor de Deus por nós. O pastor Davi mencionou João 3,16 aí no início, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também o Natal fala do sacrifício abnegado. Né? É muito importante a gente saber isso, que Jesus nos traz, através da sua morte, não é? A salvação. Ele se deu por nós. Nós deveríamos pagar o preço pelos nossos pecados e Ele pagou por nós, não é? Aquele cântico dos vencedores por Cristo, nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Tu dominas sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é para mim. E eu coloco para você, o que Ele é para você. Que Deus esteja abençoando a sua vida, para que você continue celebrando nesse mês de dezembro o Natal, que é Cristo Jesus. Quero agradecer a presença do pastor Davi Sestavo, a Amém. presença do pastor Ricardo, que vai também dar aí uma saudação a vocês aí. Nós estamos encerrando o nosso podcast especial de Natal. Muito bom, a gente agradece, foi muito bom estar aqui com o senhor, pastor Joel, pastor Davi. Mas vamos dar uma palhinha? Um Feliz Natal. Vamos lá, por favor. Vamos lá, pastor Davi, vamos lá. Um Feliz Natal. Vamos lá. Vamos, pastor Davi. Feliz Natal, Isso. próspero ano e felicidade. Aê, muito bem. Só pelo Ricardo mesmo, hein? Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Muito bom. Gente, é isso aí, o nosso podcast especial, o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa celebrar juntamente com a sua família, não esquecendo da essência, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Até a Deus próxima. abençoe.